Quem trouxe a Santa Bíblia, a palavra do Senhor? Trajo la Santa Biblia, la palabra del Señor. Que lindo! Qué lindo. Vamos abrir a nossa Santa Bíblia Vamos a abrir nuestra Santa Biblia para aprendermos para que aprendamos a lição divina la lección divina para a salvação, para la salvación, para a vida eterna. para la vida eterna. Sim ou não? Ouvintes de casa, Oyentes de casa, você tem a Bíblia? ¿quién tiene la Biblia? Vamos abrir a Bíblia aí. Vamos a abrir la Biblia ahí. Na segunda carta La segunda carta do apóstolo São João, del apóstol San Juan. no versos, Los versículos, já digo a vocês, ya les digo a ustedes, glória a Deus, é verso 8 a seguir, versículo 8 en adelante, até o 11. hasta el 11. Quem quer gritar bem alto, grite amém. ¿Quiere gritar? Onde é o Espírito Santo é liberdade, Donde hay Espíritu Santo es libertad. para clamar em alta voz. Para clamar. Ontem aqui foi um clamor muito grande. Ayer aquí fue un clamor muy grande. Estava super lotada aqui a igreja. Estaba súper colmado la iglesia. É o dia do sangue de Jesus. Día de la sangre de Jesús. Quem estava aqui ontem, abane as mãos. Estaba aquí ayer, aquí está la mano. Levante a mão que estava aqui ontem. Levante la mano que estaba aquí não ayer. acredito. No creo. Só meia dúzia de irmãs. Solo media docena de hermanas. E o nosso cantor da última hora. Y nuestro cantante de la última hora. É verdade. Es verdad. Hoje é outro povo. Hoy es otro pueblo. Vendo aquela massa humana, obreiro, que estava aqui ontem superlotando a nossa sede mundial. Esta es la más humana de ayer que estaba llenando la sede mundial. Porque eu fico maravilhado, irmãos e irmãs. Quedo admirado, hermanos y hermanas. Cada culto que nós fazemos El culto que hacemos é um povo. es un pueblo. É. Sí. É uma grande massa humana. Gran masa humana. Cada culto. Cada culto. E isto alegra o nosso coração. Y esto alegra nuestro corazón. Porque no dia 10 de junho, En el 10 de junio, todas essas multidões todas esas multitudes vão se reunir em um horário só. van a reunirse en un solo horario Aqui no templo da glória de en Deus. el templo de la gloria de Dios, Para sairmos com o desfile para que salgamos con el desfile do jubileu de ouro. del jubileo de oro. Vocês nem a bandeirinha trouxeram, hein? Ni la banderita trajeron. Cadê a bandeirinha do jubileu de ouro, igreja? ¿Dónde está la banderita del jubileo? Cadê? ¿Dónde está? É, o povo de ontem trouxeram, 90% trouxeron. El pueblo de ayer trajo 90%. Hoje, Hoy, 9%. 9%. Vamos lá, milhões de ouvintes! Vamos, millones de oyentes. Recita o texto sagrado Repetir el texto sagrado. e deste uma palavra Y fiel Dios tiene una palabra fiel aos nossos corações. a nuestros corazones. Quem já achou o texto sagrado, grite amém. ¿Quién encontró el texto? Amén. A segunda carta de São João Segunda carta de San Juan. só tem um capítulo. Solo tiene un capítulo. É o verso 8 a seguir, Versículo 8 en adelante. até o 11. Hasta el 11. Preparado, ouvintes? ¿Listos, oyentes? Vamos lá. Vamos. Olhai por vós mesmos. Ah, não. No, no. Nem 10% gritaram. Ni el 10% ha gritado. 90% com vergonha, Senhor, Se estoy con vergüenza, Señor. de gritar a tua De palavra. gritar tu palabra. Vamos lá, todo mundo. Vamos todo el mundo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina,
Não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem saúda tem parte nas suas mas o quê? Malas. Tem parte nas suas más obras. Grita, meu Deus! Grite. Eu quero entrar no céu. Eu preciso entrar no céu. Eu não quero ir para o inferno, meu Deus. Perdoa os meus pecados. Purifica minha alma. Com teu sangue, Jesus. Recebe agora o meu agradecimento por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, está nos dando agora, e vai continuar a nos dar. Amém. 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 Podeis assentar, amada igreja, Pueden sentarse, amada iglesia. em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Glória a Deus. Querida igreja Querida iglesia, e milhões de ouvintes, millones de oyentes, que texto importante para nós, esto es importante para que nosotros. queremos entrar nos céus. Queremos entrar al cielo. Quem quer entrar no céu, abane as mãos. Tem alguns que não querem entrar no céu. Hay algunos que no quieren entrar al cielo. Não abanar a mão para No Jesus. han agitado la mano Que os anjos de que Deus los ángeles de Dios clamaram pelo sangue de Jesus Cristo. amaron por la sangre. Aí os demônios perderam a sua força, a sua agilidade. Y los demonios perdieron su fuerza y agilidad. Porque eles têm a mesma força dos anjos de Que Deus. tenían la misma fuerza de los Porque eles eram anjos de Deus antes. eran ángeles de Dios antes. Então, quando eles clamaram pelo sangue de Entonces, Jesus, cuando clamaron por la sangre de Jesús, os anjos que estavam da parte de Deus, nosso Pai, ángeles que estaban de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, e os demônios perderam a sua agilidade. los demonios perdieron su agilidad. E os anjos de Deus venceram a batalha. Los ángeles de Dios vencieron la batalla. O exército de Deus venceu a batalha. El ejército de Dios venció la E batalla. o diabo foi jogado dos céus à terra. Y el diablo fue arrojado del cielo a la tierra. E se ouviu uma voz que dizia: Se oyó una voz de que decía: ai dos habitantes da terra, ay de los habitantes en la tierra, que Satanás Satanás, foi jogado até vós. alejadas de vosotros, Ai de vós que habitam na de terra vosotros que habitan la e tierra no mar. y en el mar. Porque Satanás, Que Satanás, sabendo que há pouco tempo, sabiendo que hay poco tiempo para ser julgado, para que sea juzgado, a condenação do fogo do inferno, condenación del fuego del infierno, ele faz guerra él hace guerra contra os lares, contra los hogares, contra as famílias, contra las contra os familias, habitantes da terra. contra los habitantes de la E tierra. o que nós vemos Y lo que vemos é uma guerra nos es lares. una guerra en los hogares, Se não é de enfermidades, de enfermedades, é de problemas, con problemas, é de luta no lar, con lucha en el na hogar, própria família, la misma familia, como se fossem como inimigos. si fueran É enemigos. verdade, ouvintes? ¿Verdad, oyente? Olha aí, Satanás. Miren ahí Satanás. E ele foi jogado, Él fue arrojado, não mais como um anjo, ya no como un ángel, mas como um bicho horrível. sino como un gusano horrible. Ninguém conhece o diabo como um anjo. Nadie conoce al diablo como un ángel. Ele ainda tem algum poder contra o homem, contra a mulher, Aún tiene algún poder contra el hombre y mujer que não aceitaram que Jesus. no han aceptado a Jesús. Mas contra os Pero salvos, contra los salvos, Satanás não tem mais poder sobre eles. Satanás no tiene más poder sobre ellos. Antes, pelo contrário, Antes, por lo contrario, Jesus nos dá poder Jesús nos da poder contra os demônios, dizendo: contra los demonios diciendo: eis que vos dou poder he aquí que os doy poder para pisar para serpentes, pisar serpientes, escorpiões, e escorpiões, toda a força de toda la Satanás, fuerza de Satanás, do maligno, el maligno, e nada y nada vos fará dano os algum. hará daño alguno. Ei, que coisa tremenda! ¡Qué cosa tremenda! Pode louvar a Deus. E aqui no texto sagrado nós encontramos, irmãos e ouvintes, Aquí en el texto sagrado encontramos, hermanos y oyentes, a palavra de Deus nos ensinando la palabra de Dios enseñándonos quem tem Deus e quem não tem el que Deus. tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Ah, mas todos crentes têm Pero Deus. todo creyente tiene a Dios. Não. No. A
palavra aqui diz que não. La palabra que dice que no. Escutar, vocês prestaram atenção, milhões de ouvintes, Escucharon, han puesto atención millones de oyentes em todos os continentes do en mundo, todos los continentes del mundo. o texto sagrado, El texto sagrado, é aí o Espírito Santo falando aos nossos el corações. Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Jesus falando conosco. Jesús hablando con nosotros. Vou ler outra vez, presta atenção, Voy a leer otra vez, pongan atención. que não é todo mundo que tem Deus na sua vida. En esto del mundo que tiene a Dios en su vida, Quem não tem Deus na sua vida está perdido, hein? que no tiene a Dios en su vida, está perdido. Já nesta vida Ya en esta vida, e no futuro a condenação y en el futuro la condenación, do fogo do inferno. en el fuego del infierno. Só que o homem e a mulher, quando for lançado no fogo do inferno, El hombre o mujer cuando fuera arrojado al fuego del infierno, que não aceitaram Jesus, no han aceptado a Jesús, não abandonaram seus no pecados, han abandonado sus pecados, também vão virar um bicho igual a Satanás. van a volver como un gusano igual a Satanás. Jesus diz que o bicho nunca morre Es un gusano que no muere e o fogo nunca se y apaga. el fuego nunca se Por apaga. que vai virar um bicho? ¿Por qué se va a volver un gusano? Que a Bíblia diz que nós somos a semelhança e imagem de La Deus. Biblia dice que somos imagen y semejanza de Dios. E Deus não vai jogar a sua imagem lá Y Dios no va a arrojar su imagen no allá, lago do fogo do inferno. en el lago del fuego del Então infierno. ele vai transformar a vida daqueles irmãos e irmãs Transformar la vida de sus hermanos y que hermanas foram rebeldes à doutrina de que han Deus sido rebeldes ante la em doctrina um de Dios. bicho. En un gusano, No russano, né, irmãos en un hispanos? gusano, sí. É um bicho. Un bicho É terrível. terrible. Meu Deus do céu! ¡Ay, Dios del cielo! Tem misericórdia de nós! Glória a Jesus! Gloria a Jesús. E aqui diz, irmão, para nós não perdermos o que nós temos ganho. Aquí dice que no perdamos lo que hemos ganado. Vamos saber o que temos ganho. Vamos a ver lo que hemos ganado. Será que vamos ter ganhado alguma coisa de Deus? ¿Es que hemos recibido alguna cosa de Dios? Sua cura da enfermidade? Solo sanidad de enfermedad. Sua solução do problema? Solo solución de problemas. Só uma casa bonita? Solo una casa Um bonita. carro lindo? Un carro lindo. Você tem ganhado de Deus? Que ha recibido de Dios. Um bom emprego? Un buen empleo. Um bom ganho? Una buena ganancia. Prosperidade? Prosperidad. Parabéns pela tua fé. Felicidades por tu fe. Tudo isso é importante. Todo eso es importante. Mas aqui refere-se Pero aquí se que refiere nós temos ganho que hemos ganado o perdão divino el perdón de divino nossos pecados de nuestros e pecados. a salvação da nossa. La salvación Salvação da nossa alma. Que lindo, não? ¡Qué lindo! Ei, milhões de ouvintes, Y millones de oyentes você já tem ganho a salvação da tua alma? ha recibido la salvación de su alma. Você nem tem certeza da salvação? ¿Y estás seguro de la salvación? Que está aí pecando contra o Senhor teu Deus? ¿Estás pecando contra el Señor tu Não Dios? adianta ficar nervoso, não, De ouvintes. nada sirve quedar nervioso, É o oyente. diabo que deixa você nervoso. El diablo es quien te deja nervioso. Esta mensagem é para Deus salvar a tua alma, Este mensaje es para que Dios salve tu alma, curar tuas enfermidades, sane tus enfermedades, resolver os teus problemas. resuelva tus problemas. Quantas pessoas se revoltam Entonces hasta se contra a palavra do Senhor? contra la palabra del Señor. E aí está a tua perdição. Ahí está tu perdición. Aleluya. Aleluya. Que tudo que está escrito na Santa Bíblia Todo lo que está escrito en la Santa Biblia é para o nosso bem, es para nuestro bien, é para o nosso perdão divino, para nuestro perdón divino, para a nossa salvação, para ouvintes. nuestra salvación, oyentes. Deus nunca fez mal a ninguém. Nunca hizo mal a nadie, Antes, pelo contrário, antes por lo contrario, perdoa todo mundo, perdona a todo el mundo, salva todo mundo que aceita Jesus, salva a todo el mundo que acepta a Jesús, transforma vidas forma vida e prepara vidas para o seu reino. y prepara vidas para su reino. E Jesus veio a este mundo Jesús vino a este mundo a fim de preparar um povo. a fin de preparar un pueblo. Que povo é este? El pueblo existe, Diferente dos demais? diferente al de los demás. Sim. Sí, Um povo especial un pueblo especial para Deus, para Dios, zeloso celoso da santa doutrina de la santa doctrina e de boas y obras. de buenas obras. Então vamos lá, ouvintes. Entonces vamos, oyentes, Não vamos prolongar, no não. vamos a alargarlo. O No. texto é muito claro. El texto es muy claro. Olhai por vós mesmos. Mirad por vosotros mismos. Cuida da tua salvação, irmãos e Cuida tu irmãs. salvación, hermano, hermana. Cuida do perdão que Deus te deu, Cuida del perdón que Dios te dio para não pecar mais contra o Senhor. para que no peques más contra el Señor. Olhai por vós mesmos, Mirad por vosotros mismos para que não percamos, para que no perdamos, para que não venhamos perder que no vengamos a perder o que temos ganho lo que hemos recibido gratuitamente. gratuitamente. Presente do perdão e da salvação. Regalo del perdón y la salvación. Isto é de graça. ¿Esto es gratuito? Sim ou não? ¿Sí o no? Antes recebamos Antes recibamos o inteiro el entero. galardão. Oh, maravilha! Glória a Deus. Amém.
Amén. Também temos ganho a doutrina do Senhor. También hemos recibido la doctrina del Señor. Ouvintes, preste atenção. Oyentes, pongan atención. Você que diz que doutrina nada. Tú que dices, qué doctrina. Então você não tem Deus na tua vida. Porque no tienes a Dios en tu vida. Que a palavra diz que quem não tem a doutrina do Senhor, La palabra dice que quien no tiene la doctrina del Señor não tem Deus, no tiene a Dios, nem Jesus. ni a Jesús. Veja bem, ouvintes, o valor da doutrina. Miren bien el valor de la doctrina. Se é dessas igrejas mundanas, Es ouvintes, esas iglesias mundanas oyentes que não tem doutrina, que no tiene doctrina. as mulheres usam calça comprida, Las mujeres usan pantalón, pintura, las maquillajes, mini blusa, las mini blusas, mini saia, mini faldas, vão de short pra praia, van con short a la playa, os irmãos cabeludos, los hermanos melenudos, ficam em frente à televisão, están delante de la televisión, os programas mundanos do rádio, programa mundano de las radios, recebendo as concupiscências do mundo, recibiendo concupiscencia del mundo, vivendo como se fosse do mundo. viviendo como si fuera del mundo. O crente é um povo especial, El creyente es un pueblo especial, diferente até na se vestir, diferentes en la forma de vestirse, na maneira de conversar, en la forma de de hablar, agir, proceder. actuar y proceder. Esta é a doutrina do Senhor, La doctrina del Señor, diferente dos demais. diferente de los demás. Calabasurianda labai, glória a Deus. Vocês viram quanta gente morreu nesse carnaval? ¿Ustedes vieron cuánta gente murió en el carnaval? Ouviram, ouvintes? ¿Han oído, oyentes? Milhões de ouvintes em toda a terra. Millones de oyentes en toda la tierra. Foi um horror quanta gente morreu nesse carnaval aqui em São Paulo e no Brasil, Un ouvintes. horror cuánta gente murió en el carnaval en Sao Paulo, Brasil. E as autoridades nem investem Las autoridades nessa festa satânica hasta invierten en esa fiesta satánica para ver o povo se matarem. para ver al pueblo matándose. Mas nós aqui clamamos ontem o sangue de Jesus. Clamamos O sangue de Jesus. Da labai. E abalou o mundo. Glória. Amém. amén. Será que algum irmão ou irmã não vieram ontem por causa do carnaval, não? Que algún hermano o hermana ayer no han venido por causa del carnaval. Irmãos e irmãs. Sí, hermanos o hermanas. Se não assistiu aos desfiles carnavalescos, não? ¿Visto los desfiles carnavalescos? No. Ficou de ouvido lá no teu rádio, não? ¿Has estado con el oído pegado en tu radio? No. Vendo as mulheres seminuas na televisão, não? Las mujeres en la televisión, no. É, igreja. Oh, iglesia. Cuidado para não perder o que você tem ganho. Aleluia. Oh, que lindo. Oh, qué lindo. Porque Deus está olhando é para os nossos corações. Dios está viendo. A Deus a ninguém engana. A Dios nadie le engaña. É fácil enganar o homem, o pastor, os crentes, os irmãos, as irmãs, né? Fácil engañar a pastores, creyentes, hermanos. Mas vamos lá. Pero vamos. Então estamos vendo aqui que não podemos perder a salvação que temos ganho Viendo que no podemos perder quando aceitamos a que Jesus. hemos recibido cuando aceptamos a Jesús. Todo aquele que prevarica Todo aquel que prevarica, e não persevera na doutrina. persevera en la doctrina. Está escutando? ¿Está escuchando? Na doutrina de quem? ¿En la doctrina de Na quién? doutrina de La Cristo. doctrina de Cristo. Está escrito assim. Está escrito así. Todo aquele que Todo aquel que persevera, persevera, todo aquele que todo aquel prevarica. que prevarica, O que prevaricar? prevaricar É deixar da doutrina santa. es dejar la doctrina santa. O irmão que não se santifica está prevaricado. Hermano que no se santifica está A extraviado. irmã que não se santifica está prevaricado. Hermano que no se santifica está extraviado. Todo aquele que prevarica Todo aquel que se extravía, e não persevera na doutrina no persevera en la doctrina de Cristo, de Cristo, não tem o que, no igreja? tiene que, Não tem o que? no tiene, Não tem Deus na vida dele e dela. no tiene a Dios en la vida de él y ella. Tá vendo? ¿Están viendo? Então não adianta, irmão, sermos crentes e bater no pé. Não, De nada sirve ser creyentes y decir, eu sou salvo, eu tenho Deus na minha vida. yo soy salvo, tengo a Dios en mi vida. Você não prova, Pero no lo muestras porque você não obedece à doutrina. porque no obedeces la doctrina. Você nega, você fala que é salvo, mas nega Dices que eres salvo, pero lo niegas. com obediência à palavra do Senhor. Obediencia a la palabra del Señor, Que é doutrina? que es doctrina. Doutrina é abandonarmos Tienes que abandonemos todas as concupiscências do mundo. toda la concupiscencia É del mundo. concupiscência do mundo. Que es concupiscencia
concupiscencia É del o mundo baile, es el baile, carnaval, el carnaval, cinema, los cines, filme da televisão, películas en la televisión, ouvir os programas mundano do rádio, programa mundano de la assistir radio, aqueles programas mundanos da televisão. programa mundano de la televisión. Isso aí é concupiscência do mundo. Eso es concupiscencia del mundo. Fumar, El fumar, beber, el tomar, jogar, el jugar, falar palavrão, hablar groserías, se prostituir, prostituirse, enfim, en fin, viver no modernismo pecaminoso. en el modernismo Isso pecaminoso. é concupiscência do mundo, igreja. Concupiscencia del mundo, E iglesia. quem está praticando isso Y el que hace esto, já perdeu, ya perdió, já perdeu, ya perdió. porque tinha ganho. Aleluia. Aleluya. Quando ganhamos é uma coisa gratuita, é ou não é? No es. Então você já perdeu também a santificação que Deus te deu. Usted también perdió la santificación que Dios le dio. E você não tem Deus na vida. Y tú no tienes a Dios en la E quem vida. não tem Deus na vida, Quien no tiene a Dios en la vida, a vida dele se torna um la vida caos. de él se vuelve en caos. Fica enfermo, Se queda enfermo, se trata, não sara, se trata y no sana, opera e não adianta operação. pero en nada sirve la operación. E ele ele luta para ganhar o pão de cada dia. Lucha para ganar el pan de cada día. Fica desempregado, Se queda desempleado, doente, enfermo, e nada dá certo. y nada va correcto. Briga entre o casal, Pelea entre la pareja, o casal se torna la inimigos, pareja se vuelven enemigos, família se torna inimigos. familia se vuelve enemiga. Por quê? Porque não tem Deus. Porque no tiene a Dios. Não adianta, irmãos. Nada sirve, hermano. Não resistir à doutrina de Deus. Se quisermos ter Deus em nossa vida, Si queremos tener a Dios en nuestra temos que obedecer à doutrina do Senhor, nosso Deus. Que Deus tremendo. Amém. Amén. Quer ver que vocês estão enganados? ¿Quieren ver que están engañados? Essas igrejas que pregam aí o evangelho mundano, Esa iglesia que predica el evangelio que a mundano, Bíblia chama de evangelho maldito, que la Biblia llama de evangelio maldito, que a igreja que não prega a doutrina é a igreja do evangelho maldito, diz a Bíblia, ese que no predica doctrina es evangelio maldito, dice la Biblia. no livro de El Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 1, capítulo 1, verso 6. versículo 6. Examine aí, irmãos, em tua casa. También, hermano, en tu casa, Li a carta aos Gálatas, carta de los Gálatas, capítulo cap- 1, capítulo 1, verso 6 em diante. versículo 6 en adelante. Você que é irmã, corta o cabelo, Mi hermana que te cortas el cabello, usa pintura, usas maquillaje calça y comprida, pantalones, assiste televisão, ves la televisión, assiste novela, ves las novelas, não assiste futebol, el fútbol, hermano, jogos. juegos, É um crente, es un creyente, tem um evangelho. tiene el evangelio, Só que não é evangelho do reino, não. lo que no es evangelio del rey. Evangelho maldito! Diz a Bíblia que o evangelho maldito! Orienta la boia! Eca la basurienda la boia! Amém. Paulo diz, Pablo dice, mesmo que nós aunque nosotros viesse pregando outro evangelho, estamos predicando otro evangelio, que não fosse o evangelho da santificação, no fuera evangelio de do santificación corpo, del cuerpo, da alma e do espírito, del alma y del espíritu, não recebais, não no aceiteis. lo recibáis, no lo aceptéis. Mesmo que um anjo do céu desça, Aunque un ángel del cielo baje, anunciar outro evangelho, anunciar otro evangelio, daquele que vós tem aprendido, aquel que os habéis aprendido, na palavra de Deus que nós temos ensinado, en la palabra de Dios que hemos enseñado, seja maldito, sea maldito, porque não traz salvação. porque no trae salvación. Por que é maldito o evangelho que pregam por aí? Porque es maldito el evangelio que predican Não por ahí. traz transformação das No vidas, trae transformación de las vidas, não traz libertação das coisas do no mundo, trae liberación de las cosas del mundo, não no liberta as concupiscências que o mundo oferece. libera de las concupiscencias que el mundo É um ofrece. evangelho maldito, Entonces, ouvintes. evangelio maldito, oyente. Não adianta ficar bravo, a palavra não é minha. De nada sirve quedar renegado la palabra de Oyentes. Dios. Si oyentes, Você está nervosa por quê? ¿tú que estás nervioso por qué? Está nervosa por quê, minha irmã? ¿Nerviosa por qué, mi hermano? Só porque você está no evangelho maldito? ¿Solo porque estás en el evangelio maldito? Meu dever é falar da verdade para vocês. Solo debes hablar la verdad para ustedes. Você gostaria, ouvintes, que eu falasse mentira para vocês? Sería que hable mentira para ustedes. Se eu não pregar a verdade para No vocês, les predico la verdad de ustedes. eu vou dar conta da tua alma no último dia. Voy a rendir cuenta de tu alma en el último día. Mas como Deus me levantou para pregar a palavra de Deus, Pero como Dios me ha levantado para predicar la palabra tem de que Dios, ensinar você a ser salvo. tengo que enseñarles a ser salvos. Ser salva que ainda não é. Ser salvas que aún no es. Você se faz de salvo, mas não é um salvo. Se hacen salvas pero no son salvos. Porque você
vamos dizer assim, Porque digamos assim, murmura até contra a doutrina da palavra de Deus que pregamos. murmuras ante la doctrina de Dios que predicamos. E porque nós pregamos a doutrina de Deus e vivemos a doutrina de Deus? Que predicamos y vivimos la doctrina de Para Dios. termos Deus em nossa vida. Para que tengamos a Dios en nuestra vida. Para termos Jesus em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Pode louvar a Deus como não. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, não sei como eles estão contentes de ver tanto pecado da tua igreja no somos como están contentos de ver tanto pecado. e o pastor apoiando tudo isso. Y el pastor apoyando todo esto. Até ele deve estar Hasta él debe estar. em pecado também, porque ele abandonou a mulher dele, Pecado también porque ha abandonado a su mujer. casou com uma jovem, Se ha casado con una joven. conforme a lei do Brasil, Como la ley del Brasil. mas contrária à lei de Deus. É verdade. Es verdad. Cuidado, irmãos. Cuidado, hermanos. Vocês têm filha moça Ustedes tienen una hija joven. nessas igrejas aí, hein? Las iglesias ahí, Mundanas, mundanas, que só prega que prosperidade. solo predica prosperidad. Esses pastores, esses pregadores aí estão de olho nas tuas Los filhas. pastores están con ojo hacia tus hijas. Cuidado, hein, irmãos. Cuidado, hermanos. Fuja desse mundanismo aí. De ese mundanismo de ahí. Aí no teu país tem igreja Deus e Amor Y também, en tu país hay iglesia de Jesús amor que también. prega a doutrina verdadeira. Aleluia. Quantos pais já perderam suas filhas ¿Cuántos padres han perdido sus hijas para esses pastores por mundanos esos pastores que mundanos? abandonaram a sua mulher Han legítima abandonado a su mujer do legítima primeiro casamento del primer casamiento e se uniu com outra y jovem? se han unido con otra joven. Meus irmãos, Mis hermanos, e o povo está cego, y el pueblo está ciego. não vê nada disso. No ve nada de eso. Que benção aquele Qué pastor, bendición que es el pastor. aquele missionário, Ese misionero. aquele evangelista. El evangelista. Aquela evangelista é uma benção. Ese evangelista es una bendición. Aquela mulher, aquela evangelista de calça Ese comprida, evangelista de pantalón, mini blusa, de mini blusa, mini saia. de mini falda. Irmão, vinha vindo para cá. Hermano, viniendo aquí, Eu estava procurando yo estaba buscando a nossa emissora para sintonizar esta emisora para sintonizarla. e eu deparei com uma Y yo me encontré con mulher falando do una evangelho. mujer hablando del evangelio. Então ela dizia no ar: Decía al aire, eu aqui estou yo estoy aquí, com uma calça bem justa, bem una garradinha, casa bien justa, bien agarradita, de homem. de hombre, Estou aqui com uma mini blusa, aquí con mini blusa, com a minha barriga de fora. con mi barriga por Estou fuera, aqui com a manga cavada, sin mangas, mi bem blusa, cavado aqui na frente, cavado por frente, parecendo parte do meu seio. pareciendo parte de mi Eu seno. vi aquela pregadora, aquela chamada pastora, falando isso. Y esa predicadora hablando eso. Não foi ninguém que falou para mim. Eu ouvi. Aleluya. E esse povo engana. Y ese pueblo se engaña. E o povo está enganado. Ei, uma benção, aquela pastora. Ah, una bendición esa pastora. Primeira coisa, não existe pastora na No Bíblia. existe pastor en la Biblia, no. Não. No. Existe evangelista. Existe evangelista, É na Bíblia, até missionárias. hasta misionarias, Mas pastora não existe. pero pastora no existe. Porque evangelista é um título. Porque evangelista es un título, Missionário também é um título. evangelista también es un título, O meu título de missionário é um título só. título misionero es un título. Eu fui ungido a pastor. Fui ungido a pastor. Na verdade, eu sou pastor. En realidad soy pastor. Por que eu sou missionário? Porque soy É um misionero. trabalho de Es un evangelização trabajo de evangelización. para a busca dos perdidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Como é a igreja? Vamos voltar à doutrina de Cristo ou não Pues, vamos? iglesia, vamos a Senão não vamos ter Deus em nossa vida, não. Si no, no vamos a tener a Dios en nuestra vida. Vocês creem na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus ou não crê? ¿Creen en la Biblia? Quem crê, abane as mãos para Jesus. Então vou ler o versículo outra vez, Voy a leer el versículo otra vez. para os ouvintes saberem que é apenas a voz que é do irmão Davi Para Miranda. que los oyentes sepan que solo es la voz de Mas a palavra Pero la palabra que estou pregando do Evangelho é do Senhor. del Evangelio es el del Escute, Señor. ouvintes. Escuchen, oyentes. Meu Deus do céu. Mi Dios del cielo, Glória a Deus. Glória a Quem prevarica, el que se extravía, é de quem prevarica, não tem Deus. no tiene a Dios. Que prevaricar é deixar a santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus. Extraviarse, dejar la santificación del cuerpo y del espíritu. Quem persevera na doutrina de Cristo, Que persevera en la doctrina de Cristo. Eita calabasurianda labai. Aleluia. Aleluya.
Esa tem tanto tiene tanto ao Deus Pai al Dios Padre como a Jesus Cristo, como a Jesucristo, ao Filho. al Hijo. É. Sí. As irmãs que perseveram em santificação do corpo, da alma e do espírito, Las hermanas que perseveran en santificación del cuerpo, usando aquela roupa decente, usando ropa decente, não cortando o cabelo, sin cortar el não cabello, usando pintura, sin usar maquillaje, na doutrina verdadeira do la Senhor, doctrina verdadera del Señor, que a nossa santificação do nosso corpo, que es la santificación de nuestro da cuerpo, nossa alma, do nosso espírito. nuestra alma y espíritu. Então, minha irmã tem Deus na sua vida. Tiene a Dios en su vida. Tem Jesus também em sua vida. Amém. Amén. Os irmãos que já abandonaram o futebol. Los hermanos que han abandonado el fútbol. Futebol é terrível, né? El fútbol es terrible. Era fanático, eu sei Era disso. fanático, yo sé esto. Os que já abandonaram o futebol. Que han abandonado el fútbol. A televisão, irmãs e irmãos. Televisión, hermanas y hermanos. Abandonaram as coisas profanas do mundo. Las cosas profanas del mundo. Abandonaram os Han vícios, abandonado los vicios, los jogos. juegos. Abandonaram tudo que o mundo Han oferece. abandonado todo lo que el mundo ofrece. Vocês têm Deus na vida. Ustedes tienen a Dios en la vida. Você talvez nem sinta esta verdade. Tal vez ni sientas esta verdad. Mas a palavra garante. La palabra Beleza. que comienza a enseñar esa Com quem que ele aprendeu? ¿Y con quién aprendió? Com Jesus. Con Jesús. Ele morou com Jesus 3 anos, Vivió con Jesús 3 años, dia e noite. día y noche. E Jesus ensinou a Y ele Jesús le enseñó a él. que aquele que não guardar a doutrina, não viver na doutrina, Aquel que no guarda y no vive en la doctrina vai sofrer muito, va a sufrir vai mucho. sofrer Va a câncer, sufrir cáncer, AIDS, SIDA, enfermidade na cabeça, enfermedades en la cabeza, no coração, en nos el pulmões, corazón, nos en los rins, pulmones, riñones. enfim, En fin, se torna se vuelve uma pessoa una enferma. persona enferma. Mas o crente não tem enfermidade? Pero el creyente Tem. tiene enfermedad, tiene, E Deus cura. y Dios sana. Eu já tive muitas enfermidades, principalmente antes de ser crente. Yo ya tuve muchas enfermedades antes de ser creyente. A que me operou. ¿Quién será que me operó? A medicina de Deus é mais avançada do que a medicina dos homens. Aleluia, glória. Amém. Hoje ainda estava ouvindo um milagre tremendo. Hoy aún estaba oyendo un milagro tremendo. Uma irmã, Una hermana do que ela ia operar mesmo, nem lembro, que irmãos. se iba a operar, no recuerdo. Então ela Entonces ella veio à igreja, o médico ia operar ela. vio a la iglesia y iba, el médico iba por E ahí. ela veio aqui na igreja Ella vino a la iglesia, e foi revelada e Jesus operou fue ela. revelada y Jesús le operó a E ella. ela voltou médica, ela médica então, no hospital, Ella volvió a la médica en el no hospital, dia marcado para ser operada. un día ya marcado para que sea operada. Sabe o que aconteceu? ¿Sabe qué le sucedió? A médica ficou La assustada. médica se quedó asustada, Viu a operação, vio la operación, quando ela ia operar, ella se iba a operar, com os con los pontos puntos, operada e costurada. operado y costurado, A médica ficou pasmada. médico pasmada, Ficou assim, sem expressão, sem dizer, Se quedou- saber o que dizer. sin palabras de saber qué decir. Como esse tem aqui centenas, por ser Hay milhares, centenas o que miles esse testemunho é gravado, que ese testimonio e grabado, pessoas estão com operação la marcada, persona está con operación marcada, e Jesus antecipou y Jesús anticipó com a medicina divina. Glória a Deus, glória. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, não pense vocês, irmãos queridos, irmãos no amados, piensen ustedes, hermanos queridos, hermanas o amadas, dia que nós deixarmos a doutrina de el día Deus, que nosotros dejemos la doctrina de Dios, vai continuar acontecendo milagres aí em nosso meio, como tem acontecido. va a seguir sucediendo milagros como ha sucedido. Jamais. Jamás. Nós vemos um milagre acontecer nesta igreja, irmãos. Milagros suceden en esta iglesia. Como eu confesso isso, eu nunca vi no mundo, nunca nem ouvi falar. Confieso como nunca no vi ni hablar. Eu tenho 53 anos de crente, mais de 53 anos de crente. Más de 53 años de creyente. Estou completando o jubileu de ouro também de pastor. Estoy completando su video de oro también de pastor. Aleluia, glória a Deus. Irmão, estou completando agora. Estoy cumpliendo ahora, É no mês de abril. en el mes de abril, Jubileu de ouro de pastor desta igreja também. Glória a Deus. Pode louvar a Deus, como não? Glória a Deus.
Irmãos, Hermanos, eu tenho visto o milagre, tenho visto com meus olhos, ouvido com meus próprios ouvidos e apalpado com minhas próprias mãos. he visto con mis ojos, he oído con mis oídos y he tocado Já há con mis 50 manos. anos. Hace 50 años. Eu confesso a vocês, eu fico pasmado que Deus faz. Confieso a ustedes, estoy pasmado por lo que Dios hace. Só em vocês chegar nesta igreja, vocês são curados, Solo ustedes al llegar a esta iglesia son têm sanados, os problemas resolvidos, tienen los problemas resueltos, são transformados por son Deus. transformados por Dios. Meus irmãos, quanta gente de outros ministérios ¿Cuánta gente de otros ministerios, tem hermanos, entendido a palavra de Deus, han entendido la palabra de Dios, a doutrina de Deus. la doctrina de Dios? E nós temos, irmãos, Nosotros tenemos, hermanos, mais de 7 más milhões de 7 millones de irmãos crentes de outros de ministérios hermanos creyentes de otros que ministerios passaram a congregar nas igrejas Deus e han Amor comenzado a congregar en la iglesia de Dios de Amor, todo o Brasil e do exterior. todo el Brasil y exteriormente. Alguns que não entendem o evangelho vão para lá. Algunos que no entienden el evangelio se van allá. Mas aqueles que entendem a salvação em Cristo, El que entiende la salvación en Cristo ele sai correndo de lá das suas igrejas mundanas sale corriendo de su iglesia e mundana, vai para as igrejas Deus e Amor baja a la iglesia de Dios es Amor, em todo o Brasil e outros países do mundo. en todo el Brasil y otros países del mundo. É admirável a quantia de crentes de outros ministérios. Admirable la cantidad de creyentes de otros Quer ministerios. ver como tem alguns aqui também entre nós? ¿Quiere ver cómo hay entre nosotros también? Quantos irmãos e irmãs eram de outras igrejas ¿Cuántos hermanos y hermanas eran de otras iglesias? e agora são da Deus e Amor, abane as mãos bem alta Ahora son de la iglesia de Dios es Amor. e grite amém. Meu Deus do céu. Mi Dios del cielo. Aqui está a prova já. Aquí está la muestra ya. Quanta gente que é de outros ministérios. Por ¿Cuánta quê? gente que es de otro ministerio? ¿Por qué? Porque quando a pessoa descobre realmente La persona descubre realmente que sem a falta da doutrina de Deus em sua vida, con la falta de la doctrina de Dios en su vida, as coisas só podem piorar, las cosas solo pueden empeorar, dificultar dificultarse e perder a sua salvação. y perder su salvación. Ele foge de lá, Entonces él huye de allá, obedecendo a ordem de Jesus que diz: obedeciendo la orden de Dios que dice: sai dela, sal de ella, povo meu! pueblo mío. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus! Oh, maravilha! Amém. Amén. É gostoso falar de Jesus com vocês, hein? Rico hablar de Jesús con ustedes. Falar da doutrina de Jesus para vocês Hablar de la doctrina de Jesús é muito gostoso, es muy rico. porque vocês estão recebendo a doutrina. Recibiendo la doctrina. A doutrina, quando não te sente, quando as pessoas não aceitam, Porque se siente cuando la persona no acepta. a palavra vai e volta. La palabra va y vuelve. Mas agora a palavra está indo Ahora la palabra está e yendo. caindo nos corações. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Chega, né, irmão? Chega. Basta. Acho que chega, tá bom. Creo que basta. Então só vamos ler agora rapidozinho, Vamos a leer rapidito. que Deus já tem curado muita gente aqui agora Dios ha sanado mucha gente aquí com ahora esta palavra da doutrina do Senhor. con esa palabra de la doctrina del Señor. Se alguém vos... agora o verso 10. Se alguém vem ter Si convosco alguien viene con vosotros e não traz esta y doutrina. no trae esta doctrina. Que doutrina? ¿Qué doctrina? O que é a doutrina? ¿Qué es doctrina? Santificação, Santificación. nosso corpo, alma e espírito. Cuerpo, alma y espíritu. Tem na maneira de se vestir, de trajar, de agir, de proceder Se actuar e vivermos. y que vivamos. Se alguém não traz essa Si doutrina, alguien no trae esta doctrina, olha que diz a palavra. mire lo que dice la palabra. Se alguém vem ter convosco e não traz, Viene a estar con vosotros y no Esta trae doctrina. esta doctrina, não recebais em casa, no recibáis en la casa, nem tampouco o saudeis. ni tampoco lo saludéis. Por quê? Porque Quem saúda el que saluda tem parte tiene parte em suas más en obras. sus malas obras. O que é essas más obras? ¿Qué son esas malas Seus obras? pecados, Sus pecados, as concupiscências do mundo. la concupiscencia del Porque mundo. quem saúda Porque- tem parte Quien saluda a tal tiene parte nas suas más en sus obras. malas obras. Você vê, irmãos, Ustedes ven, hermanos, que até que hasta e nós saudar aqueles irmãos e irmãs saludar a aquellos hermanos y que hermanas estão no mundanismo, no pecado, en el mundanismo y el pecado, vem nos contagiar, vienen a contagiarnos nem para recebermos em casa. para que lo recibamos en Ah, isso é casa. falta de amor, não é, igreja? Falta de amor no es iglesia. Não era o apóstolo do amor que escreveu isto, foi ou não foi? Apóstol de amor que le escribió esto, ¿fue o no fue? Então vocês viram quanto que temos ganho. Lo que hemos recibido. Antes recebamos Antes recibamos o inteiro galardão. El entero galardón. Todo aquele que prevarica Todo aquel que se extravía e não persevera na doutrina de y Cristo, no persevera en la doctrina de Cristo, não tem Deus, no tiene a Dios, não tem Jesus. no tiene a Jesús. Quem persevera na doutrina de Cristo, Que persevera en la doctrina de Cristo, ese tem ese tiene tanto o Pai tanto al Padre como o Filho. como al Hijo.
Se alguém vem ter convosco Si alguien viene a estar con nosotros, e não traz esta doutrina, trae esta doctrina, não recebais em casa, no lo recibáis en la casa, nem tampouco o saudeis. tampoco lo saludéis. Porque quem o saúda Que el que le saluda tem parte tiene parte nas suas en sus más, malas. ok, igreja? Iglesia, Tem parte nos seus pecados. parte en sus Meu Deus do céu. pecados. Mi Dios del cielo. Que Deus abençoe, ouvintes. Deixa eu ler agora, irmãos e ouvintes. Déjenme leer ahora, hermanos y oyentes, É na carta aos Gálatas, la carta de los Gálatas, capítulo 1, verso 6 a seguir. capítulo 1, 6 en adelante. Alguns versículos para vocês ouvirem Algunos versículos para que oigan como é que o texto sagrado como el texto sagrado fala habla a respeito daqueles que não pregam a doutrina, respecto a aquellos que no doctrinan, que não vivem a doutrina do Senhor, no viven la doctrina del Señor, que abandonam, querem transtornar quieren trastornar o Evangelho de Cristo. el Evangelio de Cristo. Mas ainda, presta atenção, ouvinte, Aún pongan atención oyentes, mas ainda que nós mesmos, aunque nosotros mismos, ou anjo un ángel do céu, del cielo vos anuncie os anuncie outro Evangelho, otro evangelio, além do que já vos tenho anunciado, más allá del que os he anunciado, seja anátema. sea anatema. A palavra La anátema palabra anatema quer dizer maldito. quiere decir maldito. Pode ver no teu dicionário aí, ouvintes. Puedes ver en tu diccionario A oyente, palavra la anátema palabra anatema é maldito. es maldito. Se alguém anunciar outro evangelho que não tem a doutrina Siguen otro evangelio que no da sea santificação do corpo e da alma e espírito, de santificación de cuerpo, alma y espíritu, é maldito. es maldito. Assim como já vos Y dissemos, como ya lo decimos, Paulo já tinha pregado Pablo ya había predicado sobre isto. sobre esto. Agora, de novo, Ahora de nuevo, também vos digo, también os digo, se alguém vos anunciar también os anuncia outro evangelho, otro evangelio, além do que já vós el recebestes, que habéis recibido, seja maldito. Porque agora porque ahora agrado a Deus ou aos homens? o a los hombres, Ou procuro agradar os o homens? busco agradar a los hombres, Se tivesse ainda agradando os homens, estuviera aún agradando a los hombres, não seria servo de Jesus Cristo. no sería siervo de Jesucristo. Mas faço vós saber, irmãos, Pero les hago saber, hermanos, que o evangelho que por mim foi anunciado que el evangelio por mí fue anunciado, não é segundo os no homens, es según a los hombres, porque não recebi, porque no recibí, nem aprendi de homem algum, ni he aprendido de algún hombre, mas pela revelação sino por la revelación de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amén, Jesús. Irmão, eu contei já esta semana 2 vezes Hermanos, he contado esta semana 2 veces uma revelação que Deus me deu há alguns anos una atrás, revelación que Dios me dio hace unos años atrás, que faz uns 25, 30 anos atrás. hace 25 años, 30 años atrás. É que eu estava orando pela madrugada, eu gosto muito de orar pela madrugada, Estaba orando por la madrugada, me gusta mucho orar por porque la a madrugada, oração se torna tão gostosa, se vuelve tan rico. e Deus, diz Deus, eu amo os que me amam, Dice Dios, yo amo a los que me aman, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. y a los que de madrugada me buscan, ellos me encontrarán. E eu via, meus irmãos, o povo Yo veía al pueblo oprimido. oprimido. Por quê? ¿Por qué? Porque os que, principalmente os que tinham televisão, Principalmente los que tenían televisión. eu via uma cobra pequena entrar na casa Vi una deles. serpiente pequeña entrar en su casa de ellos. E aquela cobra Aquella serpiente era filha de serpentes. era hija de víboras. E ela se filtrava debaixo da cama, Ella se entraba bajo la cama, debaixo dos sofás das los pessoas. sofás, sillones de las Ela personas. se escondia dentro da casa das Se pessoas. escondía debajo de la casa de la E persona. naquela visão que Deus me deu, Y en esa visión que Dios me dio, de um momento para o outro, de un momento a otro, elas ficaram enormes. quedaron enormes. Ficaram realmente verdadeiras víboras, Realmente verdaderas víboras, verdadeiras serpentes verdaderas serpientes dentro da casa do povo. dentro de la casa del pueblo. Tudo isso, irmão, foi Todo depois esto, hermanos, fue después que a televisão foi liberada nas igrejas que la evangélicas. televisión fue liberada en las iglesias Porque evangélicas. antigamente Antiguamente, as igrejas evangélicas que eram de las Cristo, iglesias evangélicas eran de Cristo, que seguia a doutrina de Deus, de seguían Cristo, la doctrina de Dios de Cristo. não tinha televisão nos lares, No não. había televisión en los hogares, no. Então, meus irmãos, depois disso, Mis hermanos, después de que o esto, povo crente adquiriu televisão, el creyente adquirió televisión. porque as igrejas liberaram a televisão, Las iglesias han liberado la os televisión. pastores, Esos pastores, fundadores desses esos
ministérios antigos ministerios antiguos vieram a falecer. fueron a fallecer. Então agora Entonces ahora fue eleitos presidentes, doutores, los presidentes doctores, pessoas filósofas, filósofas, pessoas com grande sabedoria terrena. personas con gran filosofía terrenal. Então, não, aqui tem televisão. Aquí hay televisión. Então fizeram a convenção mundial Han hecho convención e mundial. liberaram a televisão. Han liberado la televisión. E foi nesta época, depois desta decisão, Fue en este tiempo después de esa que decisión os crentes podiam ter televisão. que los creyentes podían tener televisión. Deus é minha testemunha. Eu vi, Dios es mi testigo. Yo vi. como estou vendo Como vocês. estoy viendo a usted. Aquelas víboras pequenas entravam nas casas com a maior velocidade. Esas víboras pequeñas entraban con velocidad. Você chega aí, entrava debaixo das camas. Entraba bajo la cama. Outros até debaixo da televisão, Otros hasta debajo de la televisión. debaixo do sofá, Debajo del sofá. onde elas podiam se esconder. Donde pueden esconderse. E daí para cá, meus irmãos, nós vemos Y hasta aquí nosotros vemos. foi liberada a lei do divórcio, Fue liberado la ley del divorcio. que os homens podem divorciar e casar com outro, com outra, Ustedes pueden divorciarse y casarse con otro y otra. contra a lei de Deus, nós La sabemos. ley de Dios sabemos. Que Jesus diz que quem divorcia e casa com outra, Dice que se divorcia y está casa em con otra. adultério. Está en adulterio. E a mulher que divorcia do marido Y la mujer que se divorcia del e marido. casa com outro está em Se adultério. casa con otro está en adulterio. Por quê? ¿Por quê? Porque o primeiro casamento, Porque el primer casamiento, segundo o ensinamento de según el Jesus, enseñamiento de Jesús, é uma carne só. es solo una carne. Não é duas carnes. No son dos O carnes. marido e a mulher do primeiro casamento Marido y mujer del primer casamiento é uma só carne. es una sola carne. E o marido e a mulher do segundo casamento Y el marido y mujer del segundo já não é casamiento mais a mesma carne. ya no es la misma carne. Por isso estão em adultério Por eso está en adulterio. diante da palavra do Senhor, Delante de la palabra diante del do Señor. Pai, Filho e Espírito Santo. Delante del Padre y del Espíritu. Então, irmão, depois que eu vi essa visão, Entonces, hermanos, después de que vi esa visión, eu vejo o sofrimento do povo nos yo veo lares. el sufrimiento del pueblo en los hogares. Por isso eu desafio. Por eso yo desafío. Não tem mesmo um irmão crente ou irmã crente de outros No ministérios hay un hermano creyente que que tem televisão dentro de casa, tiene televisión dentro de la casa, que não esteja passando lutas que no terríveis, esté pasando lucha terrible, enfermidades o incuráveis, enfermedades incurables, as lutas mais diversas com a própria família, luchas más diversas con la propia familia, se tornaram os inimigos um dos se han outros. vuelto enemigos unos con los otros, A esposa se tornou inimigo do esposo. la esposa se ha vuelto enemigo del esposo, E esse espírito, esse demônio y ese demonio espíritu, que está nessa cobra, nessa serpente que entrou na tua casa, esa serpiente víbora que entra que é en o tu casa, próprio Satanás, el mismo Satanás, ele põe um ciúme terrível pone celos do terribles, esposo com a esposa, esposo con la esposa, da esposa para com o esposo, esposa con el esposo, e o diabo começa y el diablo comienza a a apresentar um novo homem para a mulher. presentar un nuevo hombre a la mujer, Esse demônio começa a apresentar ese demonio comienza a presentar para este homem uma nova mulher, este hombre una nueva mujer, uma jovem. una joven, E aí começa a destruição, a briga do casal. esa es la destrucción, la pelea de la E pareja. aí você não sabe que é o diabo Usted no sabe que es el que diablo. eu vi entrar na tua casa. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Amén. Até quantos irmãos e irmãs da igreja Deus e Amor ¿Hasta cuántos hermanos y hermanas de la iglesia de Dios es amor? que depois que passaram a ser crente, tinham abandonado a televisão, depois que passaram a ser crente a Deus e Amor, Comenzado a ser creyente de Dios Amor, ya van a recolher a televisão. han recogido la televisión. Está lá a serpente debaixo da tua cama, Están ahí la serpiente debajo de tu cama, debaixo da tua televisão, debajo de tu televisión, está aí debaixo do sofá da tua cama. debajo del Señor de tu cama, de tu A casa. Bíblia diz que Satanás é uma Que serpente. Satanás es una serpiente. Por isso Jesus mostrou Satanás entrando no teu lar Por eso Jesús mostró a Satanás entrando a tu hogar, em semelhança de uma cobra. semejante a una cobra, São espíritos imundos espíritus inmundos, que têm causado tantos males aos lares, às que han famílias, causado tantos males hogares y las familias, com enfermidades, problemas insolúveis, enfermedades, problemas insolucionables, depressões, aflições. depresiones y aflicciones. E agora como escapar? Y ahora, ¿cómo escapar? Se voltar para Cristo, Volviéndose hacia Cristo, reconciliando com Ele. O que é reconciliar? entonces con Él, que es É reconciliar, abandonar todas essas coisas do mundo es abandonar todas las cosas del mundo. que era pecado para você, agora não é mais. Pecado para usted y ahora no es más. Você nunca teve ensinamento para saber que essas coisas é pecado. Usted nunca tuvo enseñamiento para saber que esa cosa es São pecado. coisas tão fúteis Cosas tan útiles, que podemos ver tão bem sobre essas coisas mundanas ver hasta sin esas cosas e mundanas, vivemos até muito melhor y ver hasta mucho mejor do que ter essas imundícias tener las inmundicias dentro da nossa casa. Aleluia.